Boa noite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse livro, esse ensaio filosófico, publicado em 1942 por esse filósofo franco-argelino contemporâneo, Albert Camus. Me desculpem a pronúncia, né? Eu não sou fluente em francês, então esse livro, ele traça o pensamento filosófico de Camus acerca do absurdo do que é a vida. E Camus começa esse livro com o seguinte aforisma: só há uma questão verdadeiramente filosófica, que é a questão do suicídio. Então, julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é a questão mais importante a ser resolvida. As outras questões transcendentais, questões da alma, são todas questões secundárias. A questão mais importante da filosofia é responder se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. E aqui é importante eu contextualizar e apresentar para vocês, deixar claro, né, a perspectiva de Camus, o seu ateísmo, a sua negação da transcendência, da imortalidade da alma, de que existe um destino que está escrito, né, nas estrelas. Então, assim, como ele é um filósofo contemporâneo, né, moderno, então, assim, com a modernidade, a partir do século XIX, Deus saiu um pouco de cena, né? Perdeu esse poderio sobre o homem, então, sobre o mundo. E o indivíduo, né? Essa noção de indivíduo, o próprio homem, é que passou a ter o poder de transformar a sua própria realidade. E para Camus, o suicídio, ele é antes de tudo uma questão existencial, muito mais do que uma questão social. Porque é um ato, é um gesto que se inicia no silêncio do coração e que muitas vezes nós o ignoramos. E esse início, esse gesto que se germina no início do coração, ele é muito silencioso. E nesse primeiro momento, a sociedade ela não tem muito a ver com isso. Para desenvolver o seu pensamento, a sua filosofia, Camus ele parte de um primeiro pressuposto, de que a vida é um absurdo. A vida é uma repetição cotidiana, né, de rotina, sem sentido algum. Então, nós fomos aqui lançados nessa existência sem um projeto pré-definido, sem um propósito. E todos os dias nós estamos ali nessa mesma rotina cansativa. Nós acordamos, tomamos café, vamos trabalhar, almoçamos, voltamos, trabalhamos, jantamos. No dia seguinte a mesma coisa. Então, a única certeza, né, que nós temos diante dessa vida e que é o nosso destino irremediável é a morte. É a única certeza que nós temos. Então, o absurdo é isso. Para Camus, o absurdo é essa vida, que ela é tangível, que ela é vivida, mas que logo ela se acabará. Então, e agora? Diante, se não existe uma força supernatural que rege o universo, se nosso destino não está escrito nas estrelas, se não existe um sentido nessa existência, e se o meu destino, se o nosso destino é a morte, existe um tempo de vida aqui, né? Então, para quê? Para que viver? Por que viver? Então, é a partir disso que Camus, nesse momento, Camus fala assim, que ele até termina o livro dizendo: é preciso imaginar Sísifo feliz. Na mitologia grega, né, Sísifo, rei de Corinto, de uma cidade, ele traiu os deuses. Então ele foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra montanha abaixo e a pedra rolava montanha abaixo e subir com essa pedra montanha acima. E devido ao peso, a pedra caía novamente. E Sísifo fazia esse trabalho por toda a eternidade. Ele levava a pedra até o alto de uma montanha
e devido ao peso da pedra, a pedra da rocha, ela caía novamente da montanha. E assim Sísifo repetia esse trabalho de forma constante por toda a eternidade. Um trabalho inútil, um trabalho sem esperança. Existem diversas versões do mito, mas Sísifo chegou aí nos infernos, enganou a morte, mas voltou para a vida. E voltou a fazer esse trabalho que para os deuses era o pior dos castigos, que era dar a Sísifo esse trabalho inútil e incessante de levar a pedra até o cume da montanha e a pedra retornar a cair. E daí ele levava a pedra e a pedra retornava a cair. Então, assim, para Sísifo, para Camille, dizer que a vida não tem sentido não é premissa para dizer que ela não vale a pena ser vivida. Uma coisa não leva necessariamente à outra. É preciso, né, adotar uma resposta para esse absurdo. E Camille diz que chega um momento para todos nós, para todos os seres humanos. E aqui talvez eu não sei se eu concordo com ele, porque talvez nem todos os seres humanos cheguem a esse momento. Mas existe um momento que nós nos situamos em relação ao tempo. Existe um momento que nós paramos e pensamos assim: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Qual é o meu propósito? O que é que eu estou fazendo aqui? Né? É um momento que às vezes a gente se olha no espelho e sente uma certa estranheza. É um momento em que às vezes a gente lembra daquela pessoa que a gente amou e conviveu por tantos anos e que hoje ela é uma estranha. E a gente pensa, meu Deus, que absurdo. Você se sente um estranho nesse mundo. Você se sente perdido. Você vê ali que a vida é porosa, que a vida é efêmera, que a vida é frágil. E que daqui a pouco nós inexoravelmente seremos contemplados com o beijo da morte. Então, nesse momento, a gente se dá conta do absurdo que é a vida. E é preciso saber se nós podemos viver nesse absurdo ou se é preciso que fuja dele. E aí, então, Camus apresenta três possibilidades para o absurdo. O primeiro deles é o suicídio filosófico. O que é o suicídio filosófico? É quando nós nos agarramos a algo que, de certa forma, anula o nosso esclarecimento, anula o nosso pensamento. Como, por exemplo, uma religião. Pensar que essa vida não tem sentido, mas a próxima vida terá. A maior crítica dele ao existencialismo, né? Aqui, Deus aparece porque existe uma negação da razão humana, ou pelo menos um limite à razão humana. Então, para Camus, e é importante que fique claro, ele não nega a existência de Deus, ele questiona essa lógica que conduz até a existência dele, porque isso descarta a possibilidade de esclarecimento da vida, né, de consciência. A outra possibilidade que Camus apresenta também para o absurdo, que é a vida, é o suicídio físico. E assim como esse salto de fé, né, o suicídio físico, ele é a sua aceitação no grau máximo. É como um ato de confessar. Confessar que você foi superado por esse absurdo, superado pelo absurdo que é a vida, superado por essa rotina cansativa e inútil de todos os dias. A sua maneira, o suicídio ele resolve o absurdo, mas não para Camus. Então é quando ele apresenta uma terceira resposta, que é a aceitação, que aí vem um homem absurdo, né? Primeiro, o homem ele precisa tomar consciência do absurdo,
né? Ter consciência do absurdo que é a vida, dessa porosidade, dessa fragilidade, dessa efemeridade, das coisas tais como elas são. E viver as experiências da vida aceitando-as tais como elas são. Nem de maneira boa, nem de maneira ruim, mas tais como elas se apresentam para a gente, né? Tais como elas são. E é nesse momento, e é por isso que uma das respostas filosóficas para Camus, né? Uma das principais, das poucas posturas filosóficas para o absurdo é a revolta, que é quando que é quando o homem se confronta diante do absurdo que é a vida. Enfrentar a vida, enfrentar os desafios da vida, enfrentar os nossos trabalhos diários com coragem, com resignação, com obstinação, com uma teimosia jovial. Você se revoltar de forma consciente contra esse absurdo. E ao mesmo tempo, você ter consciência nós termos consciência que estamos o tempo inteiro flertando com a morte. Um filme de Ingmar Bergman que representa muito bem isso é O Sétimo Selo. Tem um momento que o cavaleiro, eu não lembro bem o nome, acho que é Antonius Bloch, ele tá jogando xadrez com a morte. E é uma cena muito interessante, porque a nossa vida é mais ou menos isso. Nós estamos o tempo inteiro aqui é um jogo, a vida é um jogo da morte, do absurdo e do que nós estamos fazendo cotidianamente. Mas assim como no livro, assim como no filme, a morte, ela dá um checkmate, inexoravelmente ela vai dar um checkmate no cavaleiro, porque é a única certeza que nós temos. Então, assim, superar esse absurdo. Vemos dessa forma que Sísifo, ele é o herói do absurdo. Por que ele é o herói do absurdo? Ele desprezou os deuses, ele renunciou à morte e ele voltou a aderir à vida com paixão, com obstinação, com teimosia, para fazer um trabalho inútil, sem esperança, mas era o trabalho que ele tinha, tal como ele era. Então, esse pensamento, essa perspectiva, isso não significa também que se pudesse, Sísifo não mudaria essa situação. Pelo contrário, se tivesse a opção, Sísifo talvez mudasse sua postura diante da vida. Porque o absurdo, ele dá ao homem essa liberdade de ação, essa liberdade de disponibilidade, essa liberdade de escolhas perante a vida. Então, eu confesso que esse resumidamente é o pensamento filosófico de Camus, e eu confesso que particularmente esse livro ele mexeu bastante comigo, porque ele tem sido um divisor de águas entre a minha formação clássica, né, da filosofia, a minha nostalgia de unidade, a minha necessidade de unidade, mas ao mesmo tempo a minha necessidade de racionalização, de esclarecimento sobre a vida. E é um pouco difícil, não, é impossível, como Camus também fala isso no livro, é impossível conciliar essa noção de unidade com essa racionalização, com esse entendimento perante a vida. Então, eu tenho, né, algumas críticas em relação a isso, não sei, o universo talvez seja um pouco caótico, realmente a vida nos apresenta de forma caótica muitas vezes, mas será que não existem também, né, leis? Não, será que não existe algo de ordem nisso tudo? Eu não sei, eu vim aqui mais para apresentar esse pensamento para vocês, que está sendo maturado, né, ruminado, e o meu posicionamento ainda está sendo formado em relação a tudo isso, mas com certeza foi assim um soco no meu estômago esse livro, como um bom livro deve ser. E é isso, um beijo.